Pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no programa de estudos tutorados, volume 3 da semana 1. O tema dessa semana é território em movimento. Antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações, nos sigam também nas nossas redes sociais e, claro, se gostar do vídeo, deixe seu like. Eu sou o professor Galvão, estou aqui para ajudar vocês na matéria de geografia. Pessoal, essa semana, a semana número 1 aqui do volume número 3, eu achei o PET bem puxado, vou ser bem sincero com vocês. Um PET que abrange um contexto global subjetivo, que pede pra gente uma criticidade muito grande a respeito de contextos globais e de alguns conceitos a respeito, por exemplo, do território, populações, povo, beleza? Então, sim, fiquem de olho, prestem bastante atenção, porque esse PET eu achei um dos PETs que eu elaborei aqui com vocês o mais puxado, beleza? Então, pessoal, o primeiro conceito importante da gente entender é o conceito de território. Pessoal, quando a gente fala de território, a gente tem que pensar em poder e hierarquia, ou seja, uma determinada área onde nós temos uma relação de poder ou uma hierarquia. Por exemplo, Brasil. Quando nós pensamos na hierarquia dentro do Brasil, do poder, nós temos o presidente da República, nós temos senadores, deputados e assim por diante. Da mesma forma que a sociedade também é considerada um território por existir essa relação de poder, prefeitos, vereadores, secretários e assim por diante, beleza? A questão do território pode partir, inclusive, a questão da natureza, onde os animais marcam o seu território e onde o seu território está marcado são áreas de atuação deles. E quando esse território é invadido, ocorre justamente esse conflito. Então os territórios, pessoal, eles estão em constante disputa, não apenas pelos seres humanos, mas até mesmo pelos animais. Claro, quando a gente fala em território aqui na geografia, a gente está falando da questão social, beleza? É interessante a gente entender os territórios no contexto da globalização. Os territórios, eles não são imóveis. Eles podem modificar, um território pode mudar de acordo com a hora do dia. Se durante um dia determinada área é um território, por exemplo, comercial, à noite pode se transformar num território diferente. E assim por diante. Então, pessoal, os territórios estão em constante disputa e em constante transformação, ok? Outro conceito importante é o conceito de fronteiras. Fronteiras, pessoal, são áreas que normalmente delimitam os territórios. Elas são alvo de disputas. As disputas por território ocorrem justamente na tentativa de você aumentar, diminuir sua fronteira. Por isso, por exemplo, que os países em geral protegem suas fronteiras. São áreas que são possíveis da entrada de produtos contrabandeados, a entrada de pessoas criminosas a esse país, terroristas. Então é muito importante que um país proteja sua fronteira para que permita que prevaleça a soberania sobre o seu território. O que é um Estado soberano sobre o seu território? É justamente aquele Estado que ele não sofre influência externa e que ele tem total poder nas decisões internas. Cuidado, não estou falando de uma pessoa, estou falando o Estado de forma geral, beleza? População, pessoal, população, número de pessoas, número total de pessoas que vivem em uma determinada área. Por exemplo, população do Brasil. A população do Brasil é 210 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes. A população de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte tem 2 milhões e 600 mil habitantes. Isso é população. Agora, povo, a gente muda um pouco esse conceito. Porque povo são pessoas que vivem no mesmo território, que possuem costumes semelhantes e se sentem pertencentes àquele território. Ele vai um pouco naquela questão do lugar. E quando a gente fala do conceito de lugar, ele tem aquela questão do pertencimento, de você se sentir bem em determinada área, beleza? Então, povo diferente de população. Vamos trabalhar agora, pessoal, atividade número 1, então, beleza? Bastante atenção, por favor, hein? Leia o trecho a seguir. Diante da realidade, ao mesmo tempo global e local das redes, a tentação é grande de opor, desse ponto de vista, uma sociedade local e uma sociedade nacional. Um território local ao território nacional. E mesmo uma formação socioeconômica local, formação socioeconômica nacional. Milton Santos, pessoal, uma leitura bem densa. Ou seja, ele fala a questões dos territórios. Existem os territórios locais, como uma cidade, mas existem os territórios nacionais. É importante a gente dizer, pessoal, que os territórios locais podem ter suas próprias
suas próprias, como eu posso dizer, características diferentes de outros territórios vizinhos, mas estão dentro do mesmo território que seria a nação brasileira, beleza? O território do Brasil. Defina os termos território e fronteira, relacionando-os território local e nacional. Pessoal, então vamos lá. Território, determinada área delimitada, onde é exercida relações de poder ou hierarquia. Por exemplo, o Brasil é um território, pessoal, mas isso não impede que sua cidade também seja um território. Beleza? Então você fala, eu moro, por exemplo, em Viçosa. O território de Viçosa. Ok. É um território delimitado onde nós temos o poder de influência da Prefeitura de Viçosa. Tranquilo? Que está dentro do território brasileiro. Então isso não impede a questão local e nacional. E a fronteira, pessoal, é a faixa que delimita a ação de influência. Pessoal, o Brasil, por exemplo, tem alguns problemas de fronteira, não questões de disputa. O que nós tivemos, por exemplo, disputa de fronteira, por exemplo, nós tivemos a questão do Acre, onde os seringueiros brasileiros invadem, vamos dizer assim, eles acabam expandindo suas ações no ciclo da borracha a áreas da Bolívia. Isso gerou um conflito com o governo boliviano, ou seja, era como se o governo boliviano sentisse que sua fronteira estava sendo invadida. Então o Brasil resolveu isso de forma diplomática, comprando e cedendo pequenos territórios da Bolívia. Pronto, acabou. Então, pessoal, o Brasil praticamente ele só não possui fronteira na América do Sul com dois países, o Equador e o Chile, beleza? Então é um país que ele sofre bastante com suas fronteiras, que ele, por ser extremamente extensa, ele necessita de um cuidado especial, necessita de um contingente, por exemplo, de pessoas ligadas às forças armadas, para que essas fronteiras sejam justamente protegidas, beleza? E a gente pode pensar também não apenas na fronteira nacional, mas a gente pode falar, por exemplo, da fronteira agrícola. Olha só, uma escala mais local, aonde nós temos a expansão das atividades agrícolas e ela está se expandindo, essa fronteira está expandindo. Essa fronteira agrícola inicia lá na região sul, expande pela região centro-oeste, pegando parte do sudeste, parte da nordeste. Hoje, essa expansão dessa fronteira, ela ocorre justamente em direção à região norte. Então a gente coloca em duas escalas diferentes para falar de fronteira. Questão bacana que exige a gente pensar em casos relacionados à escala, beleza? Atividade número 2. A territorialidade se manifesta, portanto, em multiplicidade de espaços, identidades e tempos que interagem e se sobrepõem no plano de reprodução da sociedade e, se tratarmos da escala micro dos eventos espaciais, realçamos o encontro de fluxos oriundos de diversas escalas maiores e que se concretizam no âmbito dos lugares do cotidiano, de experiências, relações e manifestações culturais. Pessoal, a gente assusta quando a gente lê isso. Um linguajar refinado, uma gramática pesada, mas que traz para a gente informações bem interessantes. Considerando a afirmação acima, como você define território e territorialidade? Mais uma vez, território, pessoal, uma área delimitada, beleza? Onde nós temos essa relação de poder. Já a territorialidade são justamente as ações que existem dentro desse território. As identidades que existem desse território, que fazem ser um território, são suas territorialidades. Ou seja, é como se fossem os aspectos específicos ou as relações específicas que ocorrem dentro desse território. Isso seriam as territorialidades, beleza? Outra questão puxada. É uma das grandes dúvidas da geografia: território, territorialidade, territorialização, beleza? Atividade número 3. Leia o trecho da música Quero Ser Feliz também, Natiruts, pessoal. E a música dos povos para representar o ressurgimento de nossas raízes. Olhe, sorria, goste de sua cor, procure sempre sua consciência e jamais tenha vergonha de falar de amor. Descreva o processo de miscigenação do povo brasileiro, pessoal. Você quer, de fato, descrever algo difícil? Descreva o brasileiro. Para você descrever o brasileiro, você necessita descrever por vários minutos. Porque a cor de pele do brasileiro é branca, é preta, é vermelha, é amarela. O brasileiro possui cabelo liso, cabelo cacheado. O brasileiro, ele é alto, ele é baixo. O brasileiro tende a ser pessoas mais largas, como eu. O brasileiro tende a ser mais fino, mais... Então, pessoal, olha só. O povo brasileiro,
ele é extremamente miscigenado. Por quê? Porque no nosso processo de povoamento, a gente tem que entender que existia uma população aqui no território brasileiro, os indígenas, mas com o descobrimento do Brasil em 1500, pessoal, existe a inserção de diferentes povos nesse território. É como se a gente tivesse essa mistura, essa pluralidade, onde se mistura europeus, indígenas, africanos, asiáticos, etnias que possuem características próprias e elas se misturaram no território brasileiro. Então, pessoal, é interessante a gente ver que o brasileiro é uma grande mistura global, com características de cultura, de povos de diferentes partes do mundo. Então, por isso que é tão difícil a gente descrever como é o brasileiro, beleza? Questão bacana. Atividade número 4. O etnocentrismo é a tendência a observar o mundo desde a perspectiva particular do povo e cultura que se pertence. Pode-se definir o etnocentrismo como uma atitude individual ou coletiva que coloca a etnia da qual se faz parte como eixo central de uma determinada interpretação ou concepção do mundo, sem necessariamente conduzir à crença de que sua própria raça ou grupo étnico são superiores aos demais povos e raças que compõem a humanidade. Então, pessoal, isso é interessante. Sem necessariamente conduzir à crença de que sua própria raça ou grupo étnico são superiores. Olha que interessante. E se a gente se sente superior, pessoal, a gente entraria, por exemplo, ou a gente tem ódio ao diferente, a questão da xenofobia. Então, vamos lá. Aponte os principais desafios da sociedade globalizada no combate ao etnocentrismo, pessoal. Então, pessoal, a questão do etnocentrismo, apesar de não necessariamente ser, ela pode causar xenofobia. A gente tem que entender, a gente tem que valorizar de fato a nossa etnia, mas nós não podemos desvalorizar o diferente. Então, é algo perigoso essa questão do etnocentrismo, fomentar a xenofobia, beleza? E a gente tem que entender que, também a partir do etnocentrismo, sempre colocar que não existem etnias superiores. Algo que ocorreu tanto na história da humanidade. Algo que chegou ao ponto de ter etnias serem perseguidas mesmo. Um grande exemplo que nós temos de um confronto étnico foi Ruanda, na década de 1990, onde, pessoal, várias pessoas, chegando, se não me engano, a milhões de pessoas, morreram devido a um confronto étnico entre Tutsis e Hutus. Beleza? Então, pessoal, a gente tem que entender justamente, ou buscar essa igualdade entre os povos, beleza? E a gente vive num mundo onde nós temos a chamada cultura global, onde a gente apropria costumes de diferentes etnias do mundo. Então, por esse aspecto da cultura global, seria bem bacana trabalhar essa cultura global justamente para tentar, de fato, retirar essa questão de uma etnia no centro, beleza? Pessoal, uma questão subjetiva, uma questão complicada, beleza? Não quer dizer que a sugestão que eu dou aqui para vocês de resposta seja a correta. Vocês podem ter um ponto de vista diferente. É uma questão pessoal mesmo, beleza? Uma solução que você deve procurar. E a atividade número 5. Baseando-se na análise da imagem acima, aí está a imagem, e nos seus conhecimentos, escreva um parágrafo argumentando a importância da identidade cultural de cada povo para o processo de construção da sociedade mundial, pessoal. Olha só como a cultura valorizada do seu povo pode ajudar no processo da sociedade mundial. Pessoal, a gente sempre tem que pensar, apropriar os aspectos positivos, absorver o positivo. Se os povos asiáticos são considerados povos muito calmos, vamos tentar absorver isso pra gente, beleza? Mas se a gente absorver essa questão dos povos asiáticos, a gente não deixaria nossa cultura de lado? Então, pessoal, mais uma questão difícil. Então, a gente tem que pensar justamente na questão da identidade cultural de cada povo, pessoal. Ela é extremamente importante para a sua integração nacional. Porque vários conflitos que ocorrem pelo mundo são conflitos internos, onde não se tem uma identidade justamente nacional, onde não se tem a questão do nacionalismo entre a população. E se a partir do momento nós respeitarmos a questão do povo, cada povo ter o seu território, e não um território ter vários povos diferentes, nós poderíamos sim diminuir os conflitos e engrandecer uma sociedade mundial, onde cada um respeita as suas diferenças. Então, muito cuidado, pessoal, porque quando eu coloco ali no final, por exemplo, da sugestão de resposta lá, a partir do momento que cada sociedade se reconhece como uma nação, a tendência é o engajamento popular em prol do país.
com um forte sentimento nacionalista. O nacionalismo nem sempre leva a conflitos externos, pessoal. É errado a gente pensar nisso. De fato, extremismos levam a conflitos. Mas se você tiver esse sentimento nacionalista dentro do seu país e levar isso pelo bem, e respeitando, claro, os diferentes, no caso, países diferentes, isso não vai ser um problema, beleza? Então, dessa forma, as tensões internas diminuem e, consequentemente, os conflitos locais e globais também, beleza? Pessoal, uma questão também, minha opinião, difícil. Essa semana, para mim, foi a semana mais difícil do PET, beleza? Pessoal, estou aqui para ajudá-los vocês. Um forte abraço e até a próxima. Obrigadão, até mais.